Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse ciclo de palestras em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e queria também agradecer ao professor Victor que também participa dessa palestra comigo. Muito obrigada. Queria primeiramente também dizer que é um prazer falar sobre câncer, especialmente sobre a epidemiologia do câncer, e que também é um desafio traduzir esse conhecimento para a população em geral. Então, essa palestra foi construída tentando abordar o tema com uma linguagem que todos consigam entender, trazer um pouco da ciência, do que a gente conhece da ciência, e também dos desafios que a gente tem quando a gente fala em câncer, em pesquisas em câncer, para a população em geral. O câncer, atualmente, a gente estima em aproximadamente 14 milhões de casos. As estimativas de câncer, elas geralmente são um pouquinho atrasadas, né? Então, esses 14 milhões seriam em 2012, e cerca de 60% desses casos eles teriam ocorrido nos países em desenvolvimento. Para se ter uma ideia do potencial aumento na quantidade de câncer no mundo, é estimado para 2025, são estimados 20 milhões de casos no mundo. Então, um aumento de 14 milhões para 20 milhões em aproximadamente 10 anos. Essas estimativas, elas dão para a gente a sensação, para a população de maneira geral, a sensação de que a gente estaria frente ao que comumente a gente conhece como epidemia. Em pesquisa, a gente costuma reservar o termo epidemia para aqueles aumentos bruscos e muito pontuais no tempo. Aqui a gente emprestou esse termo para uma doença que tem um aumento mais lento. Quando a gente vê aumento de câncer, a gente não vê aumentos pontuais em picos, como por exemplo quando a gente tem um surto de zika ou de dengue. A gente vê aumentos graduais. Então a gente emprestou esse termo para essa palestra. Por que a gente tem a impressão atualmente de que a gente conhece mais pessoas que têm câncer do que antigamente? Há diversas explicações para isso. Então, dependendo do tipo de câncer, eu tenho uma explicação. Mas, de maneira geral, é esperado que a gente conheça mais pessoas com câncer. Por quê? Porque a população vem envelhecendo muito rapidamente. E o câncer, como ele é uma doença crônica, ele costuma afetar mais pessoas com mais idade, de faixas etárias mais idosas. Por quê? Porque ele tem os fatores de risco que a gente chama de cumulativos. O que seriam esses fatores de risco cumulativos? Eu tenho um acúmulo de risco ao longo da minha vida. Bom, o câncer, ele é chamado de uma doença não transmissível. A gente costuma falar que o câncer é uma doença não transmissível. Mas, atualmente, a gente sabe que há fatores infecciosos que podem também contribuir para o risco de câncer. Mas vamos falar um pouquinho sobre os principais fatores que aumentam a quantidade de câncer que a gente tem na população, que são responsáveis pelo grosso da quantidade de câncer que a gente tem na população. Então, o primeiro fator, que o Brasil é um exemplo no controle desse fator, é o tabagismo. Então, o tabagismo é responsável por uma carga importante de câncer. O segundo é o consumo de bebidas alcoólicas em excesso. A gente tem também fatores de dieta, né? Uma dieta menos saudável contribui para o risco de câncer. E a inatividade física.
A dieta e a inatividade física também levam à obesidade, que também é um fator de risco para as doenças crônicas em geral. E como eu disse para vocês, a gente classifica o câncer como uma doença não transmissível, mas a gente também tem fatores infecciosos que levam ou que aumentam o risco de câncer. Um exemplo muito clássico é o HPV, a relação entre o HPV e o câncer de colo de útero. Quase 100% dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados à infecção por HPV. Um outro exemplo clássico é o da relação entre o H. pylori e o câncer de estômago. É interessante porque a gente está frente a uma doença considerada crônica, mas que crônica e não transmissível, mas que, como tem fatores infecciosos, também pode ser prevenida por meio de vacina. Por exemplo, a gente tem atualmente as vacinas contra HPV, que espera-se que diminuam muito o risco do câncer de colo de útero. Vocês devem ter percebido que a prevenção das doenças não transmissíveis ela acaba se dando em bloco, porque os fatores que eu citei, por exemplo, o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, a dieta, eles também vão prevenir, controlando esses fatores, eu também previno várias outras doenças crônicas. Por exemplo, o diabetes por meio da dieta, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas por meio da restrição do tabagismo. O câncer também, ele está associado a uma desigualdade. O que a gente chama de desigualdade? É diferenças no perfil de doenças de acordo com, por exemplo, diferenças no estado socioeconômico de uma população. A gente tem alguns exemplos clássicos de cânceres associados ou relacionados, né, que incidem mais em localizações mais pobres e em localizações mais ricas. Por exemplo, o câncer de mama, ele atinge mais mulheres com um perfil socioeconômico mais alto, enquanto o câncer de colo de útero, ele atinge mais mulheres com um perfil socioeconômico mais baixo e que às vezes não têm acesso a nenhum tipo de prevenção. A educação em saúde é bastante importante para a prevenção do câncer. O que a gente chama de educação em saúde? É o conhecimento, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Quanto mais a população conhecer sobre como lidar com o assunto, melhor ela vai saber também se prevenir da doença. Um outro ponto que a gente costuma ouvir sobre câncer é o que a gente chama de rastreamento. A população em geral chama de check-up, enfim, há vários termos que são utilizados. No caso da mama, fala-se em autoexame da mama, em mamografia. São exames que a gente usa para detectar o câncer, algum tipo de câncer, em estágios muito precoces, para tentar tratar também precocemente, sob o pretexto de que tratar precocemente levaria a um melhor resultado do tratamento. Então, diminuiria riscos, por exemplo, de morrer, diminuiria a incapacidade decorrente da retirada de algum tumor e etc. O que a gente sabe sobre isso atualmente? Bom, a gente pesquisou, os pesquisadores atuaram muito na avaliação da efetividade desses rastreamentos. Houve já, há ainda, bastante discussão na literatura, inclusive discussões metodológicas, porque esse não é um assunto fácil de estudar, precisa de metodologias relativamente refinadas e atualmente sabe-se que para alguns cânceres o rastreamento seria indicado. Há, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, sites onde você pode entrar, eles chamam de Task Force Prevention, para que você veja quando é indicado cada tipo
de rastreamento. Rastrear câncer tem um benefício, pode ter um benefício para o paciente quando indicado, mas também dá a sensação para a população e para os pesquisadores, num primeiro momento, quando eu começo a fazer um programa de rastreamento, de que houve um aumento na quantidade de câncer. E aí, quando a gente vai avaliar as tendências de câncer e a gente sabe que teve algum programa de rastreamento, a gente já espera um aumento por conta de uma detecção maior e melhor. Só a detecção melhora, mas a quantidade de câncer continuaria semelhante. Bom, a gente tem, apesar de conhecer todos esses pontos que eu falei com vocês, a gente certamente ainda tem muitos desafios quando a gente fala no estudo, na pesquisa voltada para o câncer. Eu acabei não falando muito da parte de tratamento, que é uma parte mais clínica, né? Mas obviamente a gente tem muitas discussões e muita pesquisa sobre como tratar, qual é o melhor tratamento. Mas quando a gente passa para a saúde pública, a gente também tem outros desafios ainda que são muito importantes. E inclusive alguns desafios para a pesquisa, eles envolvem bases que seriam as bases da sociedade. Quer dizer, o que a sociedade acha importante e que precisam da contribuição da sociedade, dos pacientes, dos cuidadores, dos familiares. Por exemplo, atualmente, em saúde de maneira geral, a gente tem uma discussão sobre o quanto de aumento na sobrevida seria interessante, considerando uma diminuição, por exemplo, na qualidade de vida. Eu acabei usando termos técnicos, mas na prática imagine um paciente terminal com câncer. Quanto ele gostaria de viver mais, mas vivendo muito mal sob um tratamento que o deixa muito debilitado, e o quanto ele preferiria viver um pouco menos, mas estando com familiares, com uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso que a gente chama de qualidade de vida e sobrevida, tempo de vida e a qualidade com que eu vivo, esse jogo, essa balança entre as duas coisas, precisa da participação da sociedade, também tem sido alvo dos estudos em saúde pública e em câncer, especialmente para aqueles cânceres não tratáveis. A gente tem também alguns cânceres, o que também é um desafio para a saúde pública, cuja causa é ainda bastante desconhecida. A gente ainda não conseguiu detectar exatamente o que estaria relacionado, por exemplo, ao aumento de alguns cânceres. Um exemplo bastante clássico é o câncer de pâncreas. Há estudos que mostram que possivelmente as bactérias que a gente tem na boca poderiam estar relacionadas ao câncer de pâncreas. Há estudos que mostram que talvez pessoas com diabetes tivessem maior risco, mas há ainda uma grande discussão de o que faria uma pessoa ter câncer de pâncreas, quer dizer, quais seriam os principais fatores, o que faria com que a gente pudesse prevenir quando a gente começa a ver tendências de aumento. Isso acontece também parcialmente para o câncer de pulmão em mulheres. Há algumas mulheres, um tipo de câncer de pulmão em mulheres, cuja causa ainda é bastante nebulosa para os pesquisadores. E há também um desafio para a gente, que é o estudo com familiares e cuidadores para buscar melhorar a harmonia, a energia do ambiente familiar, já que participar de todo esse cuidado também é um enorme desafio. Bom, eu tentei trazer um pouco do que a gente sabe, do que a gente gostaria de saber,
e de como a gente pode dialogar para melhorar tanto a pesquisa quanto a sociedade de uma maneira geral. Agradeço imensamente a todos que gentilmente ouviram essa palestra. Muito obrigada.